estudante, seja bem-vindo a mais uma aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Rose Carvalho e hoje vou falar destinada a vocês que estão cursando aí a terceira etapa do ensino médio, primeiro semestre, módulo 1, unidade 1. E hoje, para essa aula, nós vamos falar exatamente sobre isso daqui, ó. Vem ver comigo. O que é ciências, né? Então, quando a gente pergunta assim, ei, você sabe o que é ciências? Muita gente fala, é aquela disciplina aonde faz um monte de experimento, explode um monte de coisa. Não, as ciências é muito mais do que isso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a ciência. Vem comigo aqui. Olha só. O primeiro slide já traz aqui para você. Mas o que é ciência, afinal, né? Então, a ciência é um sistema de conhecimento baseado aí em quê? Ele é baseado em alguma coisa. Na observação, experimentação e na formulação de teorias. Para quê, galera? Para explicar fenômenos naturais. Os fenômenos que ocorrem aí no nosso cotidiano, né? Então, quando fala observação, experimentação e formulação de teorias, é porque para chegar a uma teoria precisa ter muita observação, precisa ter muita experimentação do mesmo experimento várias e várias e várias vezes para poder chegar a uma teoria. E não é assim, eu estudei isso aqui, eu vi isso aqui agora é minha teoria. Não, tem que passar pelo crivo da comunidade científica. A comunidade científica tem que aprovar todo o seu estudo e aí tem uma sabatina para quem está estudando, para ver se realmente aquela teoria é concisa, né? E consegue realmente explicar os fenômenos naturais que nos cercam aí no dia a dia, certo? Vem comigo aqui, então. Vamos conhecer agora os objetivos da ciência. São 3 que eu trouxe aqui. O primeiro, compreender o mundo natural através de quê? De coleta de evidências e análise sistemática. Então, aqui entra os experimentos, a observação, o levantamento de hipóteses, a resposta dessas hipóteses para você poder aí realmente chegar a uma teoria. Também, desenvolver explicações confiáveis e testáveis. Quando fala confiáveis, é porque houve um estudo muito grande, um estudo bem carregado de bibliografia, um estudo baseado já em alguns trabalhos publicados e testáveis. Então, foi experimentado várias e várias e várias vezes para poder observar o comportamento desse estudo, né? Em relação a quê? Aos fenômenos naturais. Fornecer previsões sobre o comportamento futuro dos sistemas naturais. Então, esse aqui são os objetivos gerais aí das ciências, tá certo? Com isso, dentro da ciência, como a ciência ela é metódica, ela precisa de ter observação, levantamento de hipóteses, precisa ser testada essas hipóteses, onde tem experimentação, incansavelmente. Então, a gente trabalha com o método, o quê, galera? Científico. Vem comigo agora conhecer aqui o método científico. Este daqui são os passos do método científico. Olha só. Primeiro passo para um método científico. Um pesquisador de ciências da natureza, ou um biólogo, ou um físico, ou um químico que fazem parte da ciência da natureza, eles trabalham em cima do método científico. Então, está aqui. O primeiro passo é a observação do método, né? Observação de um fenômeno que está incomodando, um fenômeno que a gente quer responder a alguns questionamentos. Algo que esteja acontecendo. Segundo passo, formulação de hipóteses sobre o quê? Sobre o que você está observando. Terceiro passo, nós vamos realizar experimentos a respeito do que você está pesquisando. Quarto passo, depois da experimentação, depois de você ter respondido todas as perguntas possíveis sobre o que você está observando, você vai fazer a sua teoria sobre o experimento, a partir de tudo que você pesquisou, do que você observou na parte
experimental. E aí vai para a sua teoria, que se vai ser aceita ou rejeitada, a sua hipótese aí vai depender da comunidade científica e, claro, vai depender do seu estudo, né? O quão conciso ele foi, o quão tão fundo ele foi, se ele realmente responde todas as perguntas que a academia vai fazer para vocês, tá certo? Então, essas são as etapas do método científico e a ciência é pautada em cima do método científico. Então, para um cientista da área de ciência da natureza, precisa observar. Observar o que, Rose? Um fenômeno, algo que incomode você, alguma coisa que está acontecendo, mas que está incomodando. Não você, mas a sociedade em que você está inserido. Porque quando a gente pesquisa algo, não pesquisa algo apenas para a gente, pesquisa algo em prol da sociedade, da comunidade que a gente está inserido, para o bem maior. Então, há um problema que está ali sendo aflorado, um problema que está incomodando. Em cima desse tema que você quer pesquisar, você vai levantar um monte de questionamentos, que são as hipóteses. Mas por que acontece? Por que acontece desse jeito? Por que só acontece em determinadas datas? E por que em outras datas não acontece? E por que só acontece em determinados meses e outros meses não acontece? Então, vai levantar todo tipo de hipótese que pode ser respondidas. E aí, você vem tentando, através do seu estudo bibliográfico, das pesquisas, você vai vir respondendo todas essas perguntas feitas nesse levantamento de hipóteses. Após esse levantamento de hipóteses, se for o caso de ter uma experimentação, você vai entrar para o laboratório e vai fazer aquela experimentação, não é uma vez só não, galera, não. Várias e várias vezes você vai repetir o mesmo experimento, do mesmo jeitinho. Não pode pular etapa, tem que ser do mesmo jeito. Para quê? Para que você tenha um padrão, para que você possa responder de forma determinante aquele experimento. E aí, em cima do que você pesquisou, do que você observou durante essa prática de várias e várias vezes, você vai poder formular a sua hipótese, tá certo? Vem comigo aqui, vamos lá, vamos continuar. E aqui, falar sobre a interdisciplinaridade. A ciência abrange uma ampla gama de áreas, tá certo? Incluindo a física, a maravilhosa física, a belíssima química, a maravilhosa biologia, a astronomia, geologia, entre outras. Então, quando a gente fala ciência, não é só física, química e biologia. Quando eu falo ciências da natureza, aí sim, eu estou falando da física, da química, da biologia. Mas a ciência engloba, no geral, a astronomia também, a geologia, entre outras, né? Diferentes campos da ciência frequentemente se sobrepõem e colaboram. Então, aqui, nós estamos falando aí da interdisciplinariedade, ou seja, o conjunto, o trabalho conjunto de várias disciplinas, de vários componentes. Tem assuntos que é estudado na química, mas também que é estudado na física, mas também é estudado na biologia, só que com pontos de vista diferentes, né? A bioquímica, ela é estudada tanto na química quanto na biologia, só que na parte química, a bioquímica é visto a partir das reações químicas que ocorrem no metabolismo. Já na parte da biologia, ela vai ver mais a parte biológica desses mecanismos, como reagem dentro do corpo. Então, isso é interdisciplinaridade, onde assuntos comuns são tratados por várias outras áreas, com focos diferentes, mas que está falando do mesmo assunto. Muitas vezes eles se complementam, tá certo? Volta aqui comigo. Então, vamos falar um pouquinho da nossa linda aí química, né? A química é o ramo da ciência da natureza que estuda suas propriedades, estuda a matéria, perdão, suas propriedades, constituição, transformações e a energia envolvida no processo. Então, quando você estiver estudando a química, você vai estudar a matéria, as propriedades da matéria, a constituição da matéria, as transformações e energia envolvidas no processo de transformações de quem? Da matéria, tá certo? A física estuda os fenômenos naturais. Olha aqui, a física ela já vem mais para o lado
dos fenômenos naturais relacionados com a mecânica, com a termologia, com a acústica, com a óptica, eletricidade e a física moderna. Diante disso, nós temos também a biologia. A biologia é a área de estudo da vida de todos e de todos os tipos de seres vivos existentes, desde microscópicos, como bactérias, até macro, grande, né, que a gente consegue ver, que são os animais aí, além das interações dos organismos com o ambiente e entre si, a reprodução e a evolução das espécies. Olha só quão importante é a biologia também, né? A astronomia, ela vem para estudar, ela é uma ciência que estuda o quê? A composição e formação dos corpos celestes. E dentro da astronomia a gente vê muita química, a gente também estuda muita física, né? A constituição aí das estrelas, nossa própria constituição, né? E os fenômenos que constituem o universo. É considerada a mais antiga, tá? Das ciências. Então, a astronomia, ela é considerada a mais antiga das ciências, tendo originado há milhares e milhares de anos aí. Com base em quê? Na observação de comportamento dos astros e estrelas no céu. Legal, né? Muito bacana, né? Bem, hoje o nosso assunto sobre ciências é esse, mas pensa que acabou? Não, nós vamos fazer uma atividadezinha aqui de fixação para ver se você estava prestando atenção aí na aula. Então, vem comigo aqui para a primeira atividade de fixação. Eu trouxe afirmações e eu quero saber se é verdadeiro ou falso. E você aí vai falar para mim, eu vou ler a afirmação, você vai falar falso, verdadeiro. Aí eu vou mostrar a resposta para você. 1. Afirmação. A ciência é um sistema de conhecimento baseado apenas na observação empírica. Verdadeiro ou falso? Muito bem. Quem respondeu verdadeiro, nas observações empíricas, a ciência baseadas, né? A ciência baseia-se principalmente na observação empírica, ou seja, na coleta de dados através da experiência e da medição. Então, ela é pautada em cima da observação, tá certo? Através da observação de algo que está incomodando, de algum tema que a gente precisa descobrir algum efeito sobre esse tema na comunidade que a gente está inserido, a gente vai começar a trabalhar aí o método científico. Observação, levantamento de hipóteses, testagem dessas hipóteses, experimentação, se tiver experimentação, e, por fim, a formulação de teorias, tá certo? Volta aqui comigo, vamos para a segunda. Ó, acertou, hein, quem falou verdadeiro. A segunda, vamos lá. Os objetivos da ciência incluem apenas compreender o mundo natural sem a necessidade de previsão ou aplicação prática. Olha só, sem a necessidade de previsão ou aplicação prática. Isso é verdadeiro ou é falso? Muito bem, acertou quem falou que é falso, né, galera? Isso é falso. Os objetivos da ciência incluem não só compreender o mundo natural, mas também o quê? Desenvolver explicações confiáveis. Lembram lá que era um dos objetivos? Confiáveis e testáveis para fenômenos naturais e, claro, fornecer previsões sobre o comportamento futuro dos sistemas naturais. Acertou, então, quem falou falso, viu? Muito bem. Vamos para mais uma atividade aqui de fixação. A terceira, o método científico é um processo rígido e inflexível, que sempre segue a mesma ordem de etapas. Verdadeiro ou falso? Isso daqui é falso, tá certo? Ele é um método científico, ele é um método, mas ele não é rígido e ele não é inflexível. Não quer dizer que a partir da observação eu já parta para a experimentação. Eu posso, a partir da minha observação, ir para a parte experimental, sem passar pela formulação de hipóteses. E lá na minha experimentação, eu fazer o caminho inverso. Embora o método científico envolva etapas como a observação, formulação de hipóteses, experimentação e análise, e ele pode ser flexível e adaptável, dependendo do contexto da pesquisa, dependendo do jeito que você quer realmente realizar essa pesquisa. Então, às vezes, eu estou observando algo e eu já parto para a ação, porque o meu experimento
vai poder me formular hipóteses. E a partir do meu experimento, eu vou poder responder todas as perguntas sobre o que eu estou pesquisando. Tá certo? Tranquilo aí? E vamos para mais uma aqui, finalizando. A afirmação: a interdisciplinaridade na ciência refere-se apenas à colaboração entre diferentes áreas das ciências natural? Falso, né? Várias áreas podem dar a contribuição. A interdisciplinariedade na ciência envolve não apenas a colaboração entre diferentes áreas da ciência natural, mas também a integração de conhecimentos e metodologias de outras áreas, como ciências sociais, humanas, né, das humanidades e as tecnologias. Tá certo, meus queridos, minhas queridas? Terminamos nossa aula aqui e espero você na nossa próxima aula.